que vai ser para nós a função degrau unitário? Ela também é conhecida como função de Heaviside, tá? Porque ela foi desenvolvida pelo matemático e engenheiro eletricista Oliver Heaviside. Então, para nós que nós estamos interessados em trabalhar com funções definidas para t maior ou igual a zero, né, nós vamos definir a função de Heaviside ou a função degrau unitário num caráter genérico, não é? Mas nós vamos assumir que ela está definida para t maior que zero, tá bom? Então, por exemplo, nesse caso, u de t menos a vai ser o que nós vamos chamar de função degrau, né? E essa função ela é definida por duas sentenças, tá? A imagem dela é zero se o t for menor do que a, e 1 se o t for maior ou igual a a. Ou seja, ela tem um degrau, né, de altura igual a 1, se você for desenhar o gráfico. Por isso que a gente chama ela de função degrau unitário. Se o a for igual a zero, então essa função ela é equivalente à função constante igual a 1, tá? Vocês podem observar aí pelo gráfico, para t maior ou igual a zero, que para nós é o que importa, porque nós queremos trabalhar com essa função voltada para a teoria da transformada de Laplace, tá ok? Então, grosso modo, nós trabalhamos dessa forma, né, com o domínio dessa função para t maior ou igual a zero. Porém, num caráter mais geral, essa função ela pode ser definida para qualquer t real, tá? E aí, para qualquer t à esquerda do a imagem é zero, tá? E à direita do a, contando o a imagem é igual a 1, tá, ok? Então essa daí é a nossa função degrau unitário. Como a gente quer trabalhar com a função degrau unitário para a transformada de Laplace, faz sentido nesse momento, após a definição, a gente já preocupar com a transformada de Laplace dessa função degrau unitário, tá? E a gente vai usar a definição para calcular isso. Então, a definição foi dada na aula anterior, né? E a transformada de Laplace, então, da função degrau unitário em t igual a é a integral de 0 a mais infinito, e elevado a menos st, u de t menos a dt. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Ora, a função degrau unitário, ela vale 0, de 0 até a, né? E vale 1 de a até mais infinito. Então, nesse caso, nós vamos separar, nós vamos quebrar a nossa integral. Eu vou integrar de 0 até a e depois de a até mais infinito. Então, com isso, a primeira parte, a primeira integral, ela vai ser uma integral definida da função nula. Então, essa integral é nula. Então, eu preciso preocupar apenas com a segunda integral, a integral de a até mais infinito, de e elevado a menos st dt. Ok? E aí a gente usa uma regra de integração, uma regrinha muito simples, né? Depois que a gente aplicou a integral, eu coloquei aí esse mais infinito, né, de uma forma com a notação mais simples, mas tenha em mente que eu não estou aplicando o mais infinito na minha função. Eu estou calculando um limite. Então, nesse caso, quando eu vou fazer em teoria, a aplicação do mais infinito, o que eu estou fazendo? Estou fazendo o limite de t tendendo a mais infinito. Já no a, eu estou tendendo a, tá bom? Então, a gente consegue encontrar que a transformada de Laplace de u de t menos a é e elevado a menos sa sobre s, né? Ou seja, exponencial de menos s vezes a dividida por s, ok? Agora eu quero trabalhar com alguns casos específicos que para mim vão ser bem úteis, tá? O primeiro é a função degrau inversa, que é essa função h de t, que é igual a 1 menos u de t menos a, ok? Observe o seguinte, que se eu for colocar ela, né, se eu for expandir ela pela definição da própria função degrau, eu vou ver que isso é 1 menos 0 quando t é menor que a, ou seja, 1 quando t é menor que a, e 1 menos 1 quando t é maior ou igual a a, ou seja, 0 quando t é maior ou igual a a. Então, se você for observar, uma forma de você expandir, né, em duas sentenças a sua função degrau inversa é 1 se o t for menor que a, ou seja, o t está entre 0 e a, para nós
né? Eu não estou colocando isso aí porque eu estou definindo a função degrau e a função degrau inversa de uma forma genérica. Mas tenha em mente que, como nós queremos aplicar isso na transformada de Laplace, o t é maior ou igual a zero. Então a gente quer ele entre 0 e a, né, contando o zero, e depois maior ou igual a zero. Tá? Então, se a gente for esboçar o gráfico dessa função, degrau inversa, é um degrau descendente. Né? Continua sendo um degrau de tamanho 1, mas é um degrau descendente. Pense o seguinte, vamos supor que essa função degrau ela é o forçamento de um circuito elétrico, né? Então a função degrau seria você ligar, você sai do 0 e vai para o 1. Então tá ligado, né? A função degrau inversa seria você desligar, você está no 1 e vai para o 0 quando o t é igual a a, tá ok? Uma outra função importante é que a gente chama de função pulso, tá? Ela é a subtração de duas funções degrau, né? Aonde você assume que, nesse caso, o A é sempre menor do que o B, tá bom? Então, ó, se você for usar a função degrau, né, a definição, em duas sentenças da função degrau, você vai acabar chegando nessa relação aí, ó. U de t menos A menos U de t menos B é igual a zero. Se o t está entre 0 e A, né, lembrando que eu estou definindo tudo de uma forma genérica, mas como o nosso objetivo é trabalhar com a transformada de Laplace, o t precisa ser maior ou igual a zero, ok? 1 se o t está entre A e B, né, incluindo o A, e 0 se o t é maior ou igual a B. Então é como se você fizesse o seguinte, vamos usar de novo aquela ideia do aparelho, né, de ligar um aparelho, né, um aparelho eletrônico. Então, se o aparelho está desligado até o instante A, no instante A você apertou o botão para ligar, ele ligou. Então, agora ele vale 1 até o instante B, que é o instante onde você aperta o botão de novo e ele desliga, e agora ele vai continuar desligado, ok? Então, essa é a ideia. Como chegar nessa regra partindo da definição em duas sentenças da função degrau? Bom, isso está feito no site, tá? Aí na descrição do vídeo você tem todas as informações de todos os artigos do nosso site que foram utilizados para construir esse material dessa aula, tá? Então ele está lá, está feito passo a passo, e mais, eu te mostro como que você vai trabalhar com isso quando na verdade você tem uma função multiplicada por essa função pulso. Então, por exemplo, você pode ter uma g de t multiplicada por essa função pulso, né? E aí, como que essa g de t fica lá dentro? É bem importante você ir lá e ler esse conteúdo, tá? Tem muitos exemplos resolvidos, tem muitos exercícios resolvidos, um conteúdo teórico que é o que eu uso nas minhas aulas. São as minhas notas de aula que eu coloco nesse site, ok? Um gráfico, né, dessa função pulso, eu peguei um gráfico de uma função específica para a gente entender como que funciona isso, né? Então eu dei valores para A e B, né? Então o meu A é π e o meu B é 2π. Então ó, é aquela aquela ideia que eu estava comentando com vocês no slide anterior, né? Para nós o t sempre maior ou igual a zero, porque nós estamos com nós estamos com a mente na transformada de Laplace. Então, de 0 até π, essa função vale 0. A hora que chega no π, ela dá um salto, né, para a imagem igual a 1. Continua valendo 1 até 2π. Quando ela chega no 2π, ela salta de novo para o 0 e permanece no 0 agora indefinidamente. Então, já com a transformada de Laplace da função degrau estabelecida e algumas propriedades, algumas funções especiais que vêm da função degrau, agora a gente pode trabalhar com a translação, tá? E aqui eu insisto que lá no site tem um material riquíssimo sobre essa parte de translação, onde eu explico detalhadamente para vocês como que a gente chega nessa translação. Tá ok? Então,
Seja f uma função definida para t maior ou igual a zero, obviamente isso é por causa do objetivo, né, de trabalhar com a transformada de Laplace. Então, nós vamos considerar uma função g dada por zero, se o t é menor que a, e f de t menos a, se o t é maior ou igual a a. Ok? Embaixo você tem dois gráficos. O gráfico à sua esquerda, o primeiro gráfico, é o gráfico da função f de t. E o gráfico à direita é o gráfico da função g de t. Então perceba que o que aconteceu quando você escreveu a sua g de t dessa forma? É como se você tivesse pego a sua função f de t e transladado ela para começar em t igual a a. Tá? Então perceba que a g de a é igual a sua f de zero. Ok? E aí, a partir do a, todas as imagens da g vão coincidir com a imagem da f. Ok? Então, isso é uma translação. É como se você pegasse a sua função f e arrastasse ela para o lado. O que aconteceria se você fizesse apenas um truncamento, né? Se você fizesse apenas a multiplicar... Porque o que vai acontecer? No próximo slide a gente vai ver que essa g de t, na verdade, ela pode ser escrita em termos da função degrau, tá? Então, essa g de t é u de t menos a vezes f de t menos a. Por que eu preciso ter f de t menos a? Para que exatamente a imagem do t igual a zero na f seja igual à imagem do t igual a a na g. Ok? Porque o que acontece? Se eu fizer u de t menos a vezes f de t, na verdade eu não vou transladar a minha função f. Né? Eu não vou arrastar ela para o lado. Eu vou truncar ela, eu vou cortar ela. Tá? Lá no site eu tenho eu faço um exemplo para vocês da função seno. Qual é a diferença entre a função transladada e a função truncada? Por que você precisa ter o f de t menos a? Tá bom? Então aí, isso é um produto de funções. É a função degrau vezes a função f de t menos a, que constrói essa g de t. Então essa daí é a translação. Por que essa translação é tão importante para nós? Porque a transformada de Laplace ela tem uma propriedade importantíssima, que é a propriedade da translação, que advém de um teorema, conhecido como o teorema da translação, que diz o seguinte: se a minha f de t tem transformada de Laplace dada por f de s, então a transformada da translação de f em t igual a a é igual a e elevado a menos a vezes s, f de s. Isso é mais importante para mim na volta, né, na transformada de Laplace inversa. Porque o que acontece? Quando eu tiver exponenciais lá no mundo da álgebra para retornar para o mundo do cálculo, eu sei que isso vai me trazer em translações. Perceba que se você estiver trabalhando pelo que a gente já trabalhou, né, na primeira aula, lá você tinha uma tabela de transformada de Laplace. Eu te dava f de t e do lado direito tinha as f's de s. Se você se lembra bem, né, se não você pode voltar lá, olhar e depois voltar aqui na aula. Se você se lembra bem, no lado direito, que é onde estão as transformadas, não tem nenhuma exponencial. É sempre polinômios, um polinômio dividido pelo outro, né? Quando muito você tem uma constante, tá bom? Então o que acontece? Quando você tiver do lado direito, né, da sua... quando você estiver lá no mundo da álgebra, uma exponencial, né, dependendo de S, para voltar essa transformada, né, para aplicar a transformada inversa, quando você vê essa exponencial, você já sabe que você vai ter que usar a translação. Então, por isso que ela é tão importante, tá? Ela já fornece aí... Perceba que nós estamos trabalhando com relações que envolvam produtos, né? Na aula passada, a gente trabalhou com a exponencial que multiplica a f de t. Agora nós temos uma exponencial que multiplica a f de s, né? Então, isso é muito importante por esse caso, ok? Um exemplo. Considere f de t igual a 5 seno de t, né? Uma funçãozinha bem simples, ok? A translação de f de t em t igual a 2 é f de t menos 2 vezes u de t menos 2. Então, qual que é o meu f? O meu f é 5 seno de t.
Então ele é 5 seno de t menos 2. Aonde tem t, eu coloco t menos 2. E aí, como eu estou multiplicando pela degrau em t menos 2, né? Então isso é 0 se o t for menor que 2 e 5 seno de t menos 2 se o t for maior que 2. Aí eu coloquei só maior, mas a gente tem que considerar maior ou igual, tá? E, obviamente, sempre deixando implícito que para nós o t tem que ser maior ou igual a 0, ok? Pelo teorema acima, a gente tem que essa translação, a transformada dessa translação, como a f de s é 5 dividido por s quadrado mais 1, por quê? Como que você vai fazer a transformada dessa f de t? Joga o 5 para fora pela linearidade e calcula a transformada do seno de t. A transformada do seno de t é 1 sobre s quadrado mais 1 ao quadrado. Então, multiplicou o seno, ficamos com isso. E aí, para calcular a transformada da translação, basta multiplicar essa transformada, essa f de s, por e elevado a menos 2s. Ok? Muito simples. Agora vamos encontrar a transformada inversa desse f de s, né, que ele é 1 menos e elevado a menos 2s dividido por s quadrado. Observe o seguinte, observe que nós temos uma exponencial, e aí já liga o seu alerta, a exponencial vai me levar em função degrau, tá? Como que nós vamos atacar esse problema? Primeiramente, nós vamos separar ela em duas frações, né? Uma vai ser 1 sobre s quadrado e a outra elevada a menos 2s sobre s quadrado, ok? Vamos aplicar a linearidade, né? E aí 1 sobre s quadrado eu vou saber resolver, é só olhar lá na tabela, né? E a outra, né, a que tem exponencial, a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar com a função degrau, tá ok? Então, se você for lá na tabela e olhar, você vai lembrar que 1 sobre s quadrado é a transformada de f de t igual a t, né? E aí falta resolver o outro problema, tá? Então aí, ó, perceba o seguinte, e elevado a menos s, elevado a menos 2s dividido por s quadrado é a mesma coisa que e elevado a menos 2s vezes 1 sobre s quadrado. Então perceba que se eu souber qual é a transformada inversa de 1 sobre s quadrado, e nós já sabemos, né? Então essa segunda transformada inversa, ela vai ser, na verdade, a translação dessa função em t igual a 2. Então ela vai ser t menos 2 vezes a degrau em t menos 2, ok? Então isso é exatamente o que a gente obtém aqui, ó. T menos 2 menos a translação de t em t igual a 2, tá?